Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar das funções de callback. Mas por que vamos falar desse assunto agora? Porque nós vamos começar a trabalhar com a parte assíncrona do Node, vamos dizer assim. Como o nosso objetivo é desenvolver sistemas web, vamos trabalhar com requisições enviadas do cliente e respostas enviadas do servidor. E aí, pessoal, o processamento dessas requisições, desses eventos ou dessas tarefas, muitas vezes não podem travar o restante do sistema. Então, a ideia é o seguinte: enquanto o servidor está executando novas requisições do cliente, ele também está executando requisições que já foram feitas. Lembra que na aula passada eu falei que o Node conseguia trabalhar com eventos assíncronos por meio do recurso das funções de callback? Então é por isso que nós vamos falar delas agora. Observe essa figura. Essa primeira parte da figura ilustra uma requisição síncrona. Olha só, essa barra verde na horizontal é a requisição 1. Essa barrinha menor azul, a requisição 2. Olha, a requisição 2, ela só inicia o seu processamento quando a requisição 1 é finalizada. Isso é um modelo síncrono, ou seja, uma coisa acontece depois que outra coisa é finalizada. Então, eu preciso finalizar a requisição 1 para só então iniciar a requisição 2. E dependendo do tipo de sistema, no caso de sistemas web, onde eu tenho várias requisições sendo solicitadas ao mesmo tempo, e eu não quero que uma requisição trave o processamento de outra, esse tipo de modelo, esse tipo de requisição síncrona, não é o ideal. Agora, essa segunda parte aqui dessa imagem, ela vai mostrar o modelo que nós vamos utilizar, que é o modelo de requisições assíncrona. Então, aqui eu tenho a mesma lógica de requisições, ou seja, a barrinha verde na horizontal continua sendo a requisição 1 e a barrinha menor azul a requisição 2. Então, a requisição 1, ela iniciou aqui, ó, mais ou menos, iniciou aqui, onde eu estou com o cursor. Antes dela finalizar, ou seja, logo após o início da requisição 1, já foi iniciada a requisição 2. Então, é essa a ideia de assincronia. Não é necessário finalizar a execução de uma requisição para que outra se inicie. E é esse o modelo assíncrono do Node que nós vamos trabalhar. Olha a definição de funções de callback. Então, por que mesmo que a gente vai trabalhar com funções de callback? Porque elas vão nos permitir trabalhar com assincronia de processamento, que é o que nós queremos. Então, uma função de callback é uma função passada a outra como argumento. Então, sempre que eu tenho uma função que ela é argumento de uma outra função, essa função interna, que é o argumento da função externa, é uma função de callback. Então, esse argumento é invocado dentro da função externa para completar algum tipo de rotina ou ação. Olha esse exemplo aqui. Tem uma função aqui na linha 3, iniciando uma função, o nome da função diga oi. Eu passei um parâmetro, passei uma string, passei uma variável. E aí eu vou, o que é o corpo dessa função? Normal, um alert, oi e o conteúdo da variável nome. Depois eu criei uma função chamada recebe_nome. E o parâmetro dessa função é um objeto, callback.
Pode ser uma variável, até agora eu não sei o que é isso. Eu sei que é um parâmetro ali, pode ser uma variável, um objeto. Vamos ver o que vai ser isso. Linha 8. Criei uma variável nome e ali eu peço para o usuário entrar com um nome e armazeno nessa variável. A próxima linha eu estou chamando callback, passando como parâmetro nome. Então, olha só, callback na linha 9, callback na linha 7. Então, esse callback aqui, já que eu estou passando por parâmetro um objeto, uma variável, significa que esse callback ele é uma função. Ele é uma função. Estou chamando a execução de uma função. Olha bem a linha 9. Isso daqui não é a sintaxe de chamada de função? Nome da função, abre parênteses, parâmetro, fecha parênteses. Estou chamando a função. Ora, callback é exatamente essa palavra que está escrito aqui. Então, eu estou passando para a função recebe nome um parâmetro que, na verdade, é uma outra função. Então, isso caracteriza callback. Agora, aqui na linha 12, eu vou chamar essa função recebe nome. Essa função cujo parâmetro dela é outra função, como podemos ver aqui na linha 9. Callback é uma outra função. O que eu passei aqui? Qual a função? Já que recebe nome, recebe uma função, eu tenho que passar uma função como parâmetro. Olha só o que eu estou passando. Diga oi. Diga oi não é a função aqui da linha 3? Então, eu tenho uma função externa, que se chama recebe nome, que eu passei como parâmetro uma outra função. Olha aqui a função diga oi. Então, ele vai executar aqui a função recebe nome. Ele vem aqui, recebe nome, callback. Callback, então, vai casar com diga oi. Então, no lugar de callback, vai ser diga oi. Tudo bem. Então, ele vai armazenar aqui nesse callback a função diga oi. Aí, o corpo dessa função externa vai ser: por favor, digite seu nome. Eu vou armazenar o nome na variável nome. Então, agora eu tenho a string com o nome do usuário aqui na variável nome. Próxima linha, callback. Quem que é callback? Não é o diga oi? Esse callback não foi substituído por diga oi? Então, ele vai executar diga oi, passando como parâmetro um nome. Vamos supor que o nome seja José. Então, ele vai agora sim, ele vai executar a função diga oi. Então, diga oi, José. Alerte oi, José. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui no VS Code. Então, está aqui aquele código. Clicar com o botão direito para executar. Digite seu nome, José. Ok. Oi, José. Olha só o fluxo, então. A primeira coisa que ele vai executar, então, é a chamada da função. Onde que eu estou chamando uma função? Aqui na linha 12. Recebe nome. Então, aqui está a função recebe nome. Diga oi. Então, callback aqui vai ser substituído por diga oi. Beleza. Tenho aqui esse parâmetro, diga oi. Vou executar a função recebe nome. Peço para o usuário digitar o nome, armazeno na variável nome. E agora, o que é callback? Vou executar a linha 9. Callback é diga oi. Diga oi passando quem? Nome. Mas o que é diga oi? Diga oi é a função da linha 3. Então, eu vou executar essa função. Alerte oi mais nome. O nome que nós digitamos foi José. Por isso que saiu o alerte José. Então, nós vimos aqui um exemplo de uma função de callback, só que essa é uma função de callback síncrona. Por que ela é síncrona? Porque nós executamos na ordem. Primeiro a gente chamou recebe nome e passou como parâmetro a função diga oi.
Perceba que eu não coloquei aqui os parênteses, porque senão eu iria executar essa função agora. Então, eu só coloquei o nome da função. Diga oi. E ele executou na ordem. Recebe nome, que é a função que eu estou invocando. Callback recebeu o parâmetro, que é diga oi. Ele executou o corpo da função. E depois de executado o corpo da função, que ele chamou a função interna, ou seja, que ele chamou a função de callback. Então, ele executou uma tarefa e, na sequência, executou a outra. Por isso que a gente fala que esse é um exemplo de função de callback síncrono. Agora, vamos ver um exemplo de função de callback assíncrono. Aqui eu tenho um botão HTML com ID mybtn. Por que eu coloquei esse ID? Porque eu vou querer capturar esse botão usando o método getElementById. E aí o conteúdo do botão é clique aqui. Depois eu coloquei um parágrafo aqui na linha 6. Coloquei um ID resultado. Pelo mesmo motivo, eu vou querer capturar esse parágrafo com o método getElementById e fazer alguma coisa com esse parágrafo. Vamos olhar então agora a parte de JavaScript relacionada a esse botão e a esse parágrafo, que está aqui nas linhas 14 e 15. Então, linha 14, document.getElementById mybtn, ou seja, acabei de capturar esse botão. Esse método ou essa função addEventListener recebe dois parâmetros. O primeiro é um evento, clique. O segundo é uma função. Então, eu posso falar que addEventListener é uma função que recebe como parâmetro outra função. Aqui, o segundo parâmetro da função addEventListener é uma função anônima, uma função que não tem nome. Certo? Então, essa função anônima aqui é uma função de callback. E como que funciona esse addEventListener? Funciona da seguinte maneira. Quando o seu primeiro parâmetro retornar verdadeiro, ele executa o segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é um evento clique. E eu capturei o botão. Então, quando o usuário clicar no botão, ele vai executar o segundo parâmetro, ele vai executar a função de callback. E aí, o que essa função faz? Ela captura o resultado. Quem que é resultado? Esse parágrafo. Então, ele vai fazer getElementById e vai capturar o parágrafo. E aí, eu chamo o método innerHTML, que vai inserir o valor que eu atribuí ao innerHTML. Ele vai inserir o valor, no caso, uma string hello world, como conteúdo daquele elemento que foi capturado. Quem é o elemento que foi capturado? O parágrafo. Então, quando eu clicar no botão, ele vai inserir hello world por conta do innerHTML como conteúdo do parágrafo. Então, aqui nós temos uma função de callback, que é parâmetro da função addEventListener. E aqui em cima eu coloquei uma função do JavaScript chamada setTimeOut. Essa função, ela recebe como parâmetro uma outra função. E o que essa função interna está fazendo? Ela dá um alert 1. Então, eu vou mostrar na janela um pop-up com a string 1. E o setTimeOut, além dessa função que é parâmetro dele, perceba que eu tenho uma vírgula aqui. Ó. Se eu tenho uma vírgula, significa que eu vou colocar na frente outro parâmetro. Esse segundo parâmetro é um tempo em milissegundos. Então, eu estou pedindo 7 segundos. 7.000 milissegundos equivale a 7 segundos.
Então a setTimeout funciona da seguinte forma. Ela só irá executar o primeiro parâmetro, que é uma função, após esse tempo ter sido concluído. Então, depois de 7 segundos, é que ele irá executar essa função, que é parâmetro dela. E o que é que essa função faz? Simplesmente dá um alerta. Então, executei o programa. Começa a contar 7 segundos. Terminou 7 segundos, executa a função, alert 1. E aqui vai depender do usuário clicar no botão para que o Edge Event Listener capture esse clique do usuário e execute a segunda função. Então eu vou mostrar aqui no VS Code esse exemplo digitado. Está aqui exatamente o que nós vimos aqui no PowerPoint, está digitado aqui no VS Code. Clicar com o botão direito e vamos executar. Apareceu o botão, ele está processando 7 segundos. E clico OK. Clico aqui no botão, ele inseriu o Hello World no parágrafo. Eu vou atualizar novamente para a gente ver que legal a parte assíncrona da coisa. Vou atualizar. A primeira coisa que ele carregou é o alert 2. Por quê? Porque ele só vai mostrar o conteúdo do parágrafo, que vai ser o Hello Words, quando o usuário clicar no botão. Então, eu não cliquei em nada, a primeira coisa que ele executou é a linha 12. Após executar a linha 12, que é o alert 2, eu irei clicar no botão. Só que no momento que eu cliquei no botão, ele já está executando o setTimeout. Então, ele já começou a contar os 7 segundos para mostrar o alert 1. É o que a gente vai fazer agora. Cliquei, apareceu o botão, cliquei, já mostrou, mas ele está processando ali os 7 segundos. Apareceu aqui o alert 1. Então, isso daqui é um exemplo assíncrono. Então, aqui eu estou usando uma função como parâmetro de outra função, da função setTimeout. Então, uma função de callback. E ela é assíncrona, porque enquanto ele está executando esses 7 segundos, eu consigo fazer outras coisas. Vocês viram que eu consegui clicar no botão, ou seja, a execução desse evento não interrompeu a execução dos demais. Agora vamos falar um pouquinho do que eu chamei de funções diferentes. Por que funções diferentes? Porque a gente está acostumado muito com funções nomeadas, né? Olha aqui essa função setTimeout. Ela recebe como parâmetro uma função, só que essa função não tem nome. Ela é uma função anônima ou não nomeada. Por que a gente não coloca nome para essas funções? Porque geralmente a gente coloca nome numa função para a gente invocar essa função. Já que essas funções de callback elas são chamadas dentro do parâmetro da função externa, então não precisa de um nome para invocar. Eu posso criar essa função sem nome. Então a gente pode achar diferente, estranho essas funções de callback. Muitas pessoas acham estranho porque não tem nome, mas não precisa de ter nome, porque ela vai ser executada como parâmetro de uma função externa. Então não preciso de um nome para invocar essa função. Deixa eu abrir aqui o Sublime para a gente fazer uns testes aqui. Eu vou diminuir essa quantidade aqui. Vou colocar 2 segundos para executar mais rápido. Deixa eu colocar um outro alerta aqui para a gente ver direitinho a questão assíncrona. Então aqui ele vai começar a executar, ele vai contar 2 segundos. Enquanto ele está contando 2 segundos, ele já vai dar o alert 2 e depois ele vai dar o alert 1. Essa página diz 2, vou dar OK. Ele está contando os 2 segundos e trouxe essa página diz 1. Agora vamos olhar a sintaxe das Arrow Functions.
Arrow function significa funções com seta. A palavra arrow significa seta. Então eu vou simplesmente omitir a palavra reservada function. Eu vou colocar uma seta, que vai ser o caractere igual e maior que. O que está antes da seta é simplesmente os parâmetros da função. O que está depois da seta é o corpo da função. Então essa função setTimeout, ela vai ter a função de callback. Eu posso escrever essa função de callback usando a sintaxe da Arrow function. Então eu não vou escrever a palavra function e vou colocar uma seta. Antes da seta, eu vou colocar os parâmetros. No caso, não tem nenhum parâmetro para essa nossa função anônima que nós colocamos como parâmetro do setTimeout. Então, vai ficar em branco. Dentro do parêntese não vai ter nada. E o corpo da função continua normal. Eu vou executar aqui no VS Code para a gente ver. Então, eu vou comentar essas linhas aqui. E vou fazer essa mesma função usando a sintaxe de Arrow function. setTimeout. Não vou escrever function, vou colocar só os parâmetros. Não tem parâmetro, então vou colocar em branco os parênteses. Coloco a setinha, sinal de igual e maior que, e o corpo da função normalmente. Alert 1. Terminei a função, depois eu coloco o outro parâmetro da setTimeout, normalmente. Coloquei aqui 2000 milissegundos. Vou colocar o alert 2 aqui para a gente simular o mesmo exemplo. Deixa eu só ver se está tudo certinho. Isso aqui não tem. Então aqui estão os parâmetros da minha função de callback. Nesse caso não tem parâmetro, então eu coloco só os parênteses. E aqui está o corpo da função de callback. E aqui o segundo parâmetro da função setTimeout. Vamos salvar e executar. Essa página diz 2, ok, conta 2 segundos. Tá aqui, essa página diz 1. E o botão aqui que a gente deixou no body. Vamos fazer outro exemplo. Vou criar uma função somar, function soma A e B, return A mais B. Vamos fazer essa função usando a sintaxe de Arrow function. Então eu não escrevo a palavra reservada function e nem o nome da função. Eu começo então com uma seta. Antes da seta eu coloco os parâmetros. Quais são os parâmetros da função que eu quero? A e B. A e B. E na frente da seta eu coloco o corpo. Return A mais B. Quando eu uso essa sintaxe de Arrow function, e não é para uma função de callback, porque perceba que eu estou fazendo uma função simples, não estou passando nenhuma função como parâmetro de outra função. Então, eu estou trabalhando com função simples. Quando eu trabalho com função simples, eu preciso armazenar essa função escrita dessa maneira, na sintaxe do Arrow function, em uma variável. Então, eu coloco aqui var soma recebe, aí entra a função com a sintaxe da Arrow function. Agora eu posso chamar a função soma. Vou colocar aqui soma 2, para a gente diferenciar da primeira. Então aqui eu posso colocar soma 1 e 2, e aí eu já dou o alert aqui para a gente ver o resultado. Alert e executa a função soma. Agora aqui, alert soma 2. E aqui eu vou passar 2 e 3. Então, primeiro ele vai ter que retornar
esse alert aqui da linha 14, que ele vai somar 1 e 2, vai retornar 3. Depois ele vai fazer o alert da linha 20, que ele vai executar a função soma 2 e vai trazer o resultado 5. Vamos salvar e testar. 3 executou a função soma e agora 5 executou a função soma 2. Então vejam que a partir de agora nós vamos trabalhar muito com funções anônimas, que geralmente são as nossas funções de callback, e também com a sintaxe de iron function. Então vocês precisam entender muito bem como que funciona, como que escreve essas funções, qual que é a sintaxe e como que a gente chama uma função escrita na sintaxe da iron function. Para isso, vocês precisam estudar os materiais, textos que eu disponibilizei no Moodle. Então, vocês vão ler lá. Um material se chama Funções Anônimas e Iron Functions. Esse material é de leitura obrigatória. Vocês precisam ler, estudar. Vai estar falando basicamente o que eu expliquei nessa videoaula, mas lá tem mais informações, mais detalhes que vai ajudar muito vocês nesse processo de aprendizagem. Leiam também um material chamado Funções de Retorno. Implementem os códigos desses materiais, os códigos dessa videoaula, analisem o funcionamento desses exemplos, desses códigos. E tem também um documento, um material texto que está lá no Moodle, que se chama JavaScript Assíncrono. Esse não é obrigatório, é para quem deseja se aprofundar mais no assunto de JavaScript assíncrono. Lá vocês vão ver promises, async await, que são recursos relacionados com esse assunto que a gente está trabalhando, com as funções de callback. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.